João, capítulo 2, do 1 até o 11. Talvez você já conheça esse texto, é um texto bem conhecido. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado para os judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode se sentar. De vez em quando dá uma enroscada, tá, gente? Sabe, Jesus está falando ali de um casamento. O primeiro milagre de Jesus, por incrível que pareça, foi na família. Então eu vou estar falando um pouco hoje sobre esse casamento, mas eu quero que você entenda que como Jesus ama a família. Jesus ele é perito em abençoar e fazer milagre na família. Sabe, Jesus é uma pessoa tão importante que muitas pessoas não o convidam para celebrar na sua casa. Esse casamento, uma das primeiras notícias que nos chama a atenção ali é que nesse casamento tinha um convidado especial. E esse convidado era Jesus. Jesus foi chamado para este casamento. E sabe, Jesus ele estava presente naquele casamento em Caná da Galileia. Ele foi convidado e ele compareceu. A presença e a intervenção de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. Mesmo quando Jesus está presente, os problemas podem acontecer. Jesus estava presente, mas o vinho acabou. Sabe, gente, talvez você possa dizer o seguinte, mas, puxa, por que acabou o vinho? Por que aconteceu aquilo ali? Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês. Quando existia uma festa de casamento naquela época, se durava em torno de 7 dias ou uma semana. E os noivos teriam que bancar todo o casamento. Então, ele teria que dar hospedagem aos convidados e também a alimentação aos convidados. Jesus ali ele foi convidado para esse casamento. Mas no decorrer desse casamento, acaba o vinho. E lá só existia 2 tipos de bebida, água e vinho. E o vinho ele reflete muito num casamento a alegria. Naquela época, o simbolismo do vinho era a alegria. E você já imaginou? Ele está ali, Jesus ele foi convidado e levou consigo alguns discípulos. Mas chega um momento da caminhada ali, do tempo da festa, acaba o vinho. Ou seja, a alegria naquele casamento ia se esvairir, ia acabar também. Sabe, nós precisamos ter os olhos abertos. Para muitos casamentos, eles naufragam quando a alegria acaba. Sabe, tem casamentos que já acabou a alegria faz tempo. E Maria, ela percebe que houve uma falha naquele casamento, aonde que tinha acabado o vinho, e ela chega a Jesus e fala: Jesus, olha, acabou o vinho. E Jesus até parece ser, ele dá uma bronca em Maria, né? O que tem eu contigo? Mas eu quero que você compreenda o seguinte, naquela época, o falar mulher, o que eu tenho contigo, não era uma forma ruim de falar com ela. Mas ali dá uma conotação seguinte, Maria ele chega para Jesus e diz o seguinte, como Jesus ele era o primogênito de Maria, e Jesus também levou alguns convidados juntos. Esse casamento, Maria, ela tinha uma relação parental com essas pessoas, então ela já estava no casamento, e de repente falta algo, e ela percebe que faltou algo, e ela vai buscar em Jesus.
aquilo que está faltando. Mas ela diz o seguinte, respondeu, eles não têm mais vinho. Jesus responde, o que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, como você veio aqui, você é o meu primogênito, humanamente falando, ela queria que Jesus resolvesse aquela situação, tanto talvez humanamente falando, quanto espiritualmente, que Jesus desse uma solução para aquela situação. Mas Jesus, ele disse, não chegou a minha vez ainda, a minha hora não chegou, sabe? Ela queria que Jesus resolvesse uma situação corriqueira. Você podia dizer o seguinte, acabou algo na festa, o salgadinho, vai lá, compra. Mas Jesus, ele queria fazer algo diferente. Sabe, gente, onde está Jesus, há milagre. Aonde está Jesus, a transformação. Sabe, tem muitas pessoas que não são transformadas porque não permitiu ainda que Jesus entrasse na sua vida. E a vida não é mudada. A pessoa passa ano e mais anos e a vida dela não é transformada. Porque ela não permite que Jesus entre na sua vida, na sua casa, na sua família. E isso vai fazendo com que isso se arraste. Sabe, Jesus, ele diz para Maria, olha, mulher, não chegou o meu tempo ainda. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus está ali, ele vê a necessidade. Quando Jesus ele vê a necessidade, ele vai agir. E ele começa a agir. Ele diz o seguinte, olha, ele vê aquelas talhas de água que ela era usada para purificação. Então, as pessoas elas caminhavam muito longe. Caná da Galileia dava entre 7 a 10 quilômetros de Jerusalém. Então, o que aconteceu? Eles tinham aquele pó, os pés estavam sujos. Então, aquela água, eles tiravam ali e lavavam as mãos, lavavam os pés. Era uma água para purificação. Sempre os judeus, quando ele queria comer algo, eles tinham que se purificar. Lavando-se a mão, lavando-se os pés, lavando o seu rosto. E Jesus, ele nota aquelas talhas, e elas estavam vazias, porque as pessoas já estavam sendo purificadas ali. E Jesus diz aos serviçais, olha, encha de água. E os serviçais, talvez sem entender, se calcule comigo, você está ali servindo como garçom, chega um cara e diz o seguinte, olha, está vendo essas talhas aí? Talhas é complicado falar, né? Mas encha de água. O cara foi obediente, eles foram obedientes, eles foram lá e encheram de água. E não só encheram de água, agora ele diz o seguinte, olha, pega um pouco dessa água e leve ao mestre de sala, a pessoa responsável pelo evento. Você já imaginou esses serviçais dizendo o seguinte, olha, eu tirei água do poço, eu coloquei água nessas talhas. As talhas, ela calculava mais ou menos entre 80 a 120 litros. Então tinha 600 litros de água ali. E ele diz o seguinte, olha, vai lá e pega essa água e leve ao mestre sala para ele provar. E ele vai e ele prova aquilo ali. E o que acontece? Acontece um milagre. Agora você calcule os serviçais olhando aquilo, eu fui obediente, eu fui lá, enchi de água, eu fui obediente em pegar aquela água e levar ao mestre sala, e de repente o cerimonial ali, o responsável pela cerimônia diz que é um vinho, e esse vinho é um melhor. O que entendeu esse pessoal? Sabe, gente, o homem não pode mudar a matéria. Nós não podemos mudar a matéria. Tem muita gente tentando mudar seu marido ou sua esposa. Não tem como. Jesus, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa família, ele muda, ele transforma. Sabe, quando nós permitimos que Jesus ele entre no nosso relacionamento, na nossa vida, há uma transformação de água para vinho. Mas ali o que aconteceu? Os objetivos de Jesus era fazer com que os discípulos creem nele. Não só os discípulos, mas também os serviçais. Jesus ele quis fazer um milagre, o primeiro milagre dele, num casamento. Para você ver a importância do relacionamento. Para você ver a importância de um casamento. Mas como nós hoje estamos defasados no nosso relacionamento, nós não se preocupamos mais com a importância do casamento. Nós não permitimos mais que Jesus entre na nossa vida e ela comece a transformar aquilo que é necessário ser transformado. Sabe, no nosso casamento nós abrimos mão. Em vez de falar, Senhor, entra na minha
no meu casamento? Eu vou pedir a espíritos malignos para entrar no meu casamento, através de uma cartomante, através de um trabalho que é feito, para que essa pessoa que está longe de mim volte. E isso começa, esse é o retórica hoje de muitos casamentos que estão falidos. Pessoas que não têm compromisso mais num relacionamento. Gente, se você entender que família, ela é o alicerce, ela é só uma estaca, se você imaginar essa coluna aqui, se nós rompermos essa coluna, fatalmente a igreja vai cair. Hoje a família, ela é a coluna da igreja. A família, ela é a coluna dos seus filhos. Não imagine você acha que os espíritos malignos querem agir somente no seu casamento? Pelo contrário, ele quer agir na sua descendência, ele quer agir nos seus filhos, ele quer fazer com que os seus filhos sejam pessoas completamente destruídas emocionalmente, completamente perturbadas. É assim que é feito. Quando nós paramos de olhar para a família, quando nós paramos de olhar para o nosso casamento, eu estou falando aqui para casais, né? Mas também estou falando para pessoas que são filhos, você pode notar, quem tem os problemas emocionais, quem tem problemas físicos, ou sempre tem na sua casa pais desestruturados. E tem muito disso hoje, fazendo com que filhos sejam destruídos emocionalmente, filhos que estão com a sua vida espiritual destruída. Porque os pais não estão enxergando mais aquilo que é necessário na sua vida. Sabe, então o ponto fundamental de Jesus de fazer esse milagre, porque Jesus queria transformar a água em vinho? Para que isso? Porque ele queria dizer o seguinte, olha, o ponto fundamental desse texto é crer que Jesus era o Filho de Deus, ele queria se revelar aquele casamento que Jesus era o Filho de Deus. Sabe, gente, Jesus é o Filho de Deus, ele pode transformar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Só que nós precisamos entender isso. Muita gente já perdeu a esperança na sua vida e no seu casamento. Mas se você crer, Jesus pode fazer um milagre sim. Ele pode transformar a sua vida que está em ruínas em uma vida completamente transformada. Devemos crer que Jesus é o Filho de Deus. Muita gente não crê que Jesus pode mudar a sua situação, porque ela pensa o seguinte, olha, na minha situação não tem mais jeito. A crise é tão grande, as brigas são tão intensas, que não tem como. Mas, gente, Jesus transforma. Jesus, ele pegou aquela matéria, sabe? O ser humano até hoje é tentado a mudar o barro em ouro, mas Jesus transformou a água em vinho. Jesus, ele transforma. Eu preciso ser guiados pela fé, não pelos nossos sentimentos. Aqueles serventes, eles não questionaram, não relutaram no seu coração a ordem de Jesus. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Esse Jesus está meio maluco, né? Será que eu vou lá encher essas talhas? Depois eu pego lá e levo para o mestre cerimonial. Eles não questionaram, eles creram. Quando nós cremos, Deus faz o milagre. Eu preciso compreender isso, que Deus quer fazer um milagre, mas para Jesus fazer um milagre, eu preciso convidar Ele a estar na minha vida, eu preciso convidar Ele a estar na minha família, eu preciso convidar Ele para estar comigo, constantemente, e Ele faz um milagre. Jesus é perito em fazer milagre, sabe? Eles não questionaram, eles obedeceram, eles creram e agiram, eles encheram as talhas de água, eles levaram a água ao mestre Sala, mas quando houve a transformação, eles entenderam que Jesus fez um milagre e eles creram. E os seus discípulos que estavam à sua volta, eles perceberam, sabe, Jesus não fez nada mirabolante, Jesus, ele só foi dando uma palavra, façam isso. Façam isso. E o milagre aconteceu.